Bom, a questão 6 está intimamente ligada à questão 5. Então eu acabei respondendo, inclusive, a questão 6 ao responder a questão 5. Quando eu disse que certos padrões poderiam ser adotados e não foram adotados, é sinal que não estão de acordo com o padrão. Então, por exemplo, o padrão em direção. Poderia citar aqui o padrão em direção. Onde eu não uso o padrão em direção? Onde eu deveria usar? É só analisar. Quando eu tiver uma classe concreta com outra concreta, essa associação entre as classes concretas, eu não tenho uma direção. Simples, né? Uma classe concreta associada com outra classe concreta. Não tem, elas estão ligadas diretamente, ou seja, não são ligadas indiretamente. Então, sempre quando acontece isso, eu tenho uma violação desse padrão. Vou analisar aqui um outro conjunto de classes. Aqui, ó, item de venda detalhe. É uma classe concreta, que ela está associada ao controlador. Se a gente analisar aqui, ó, o controlador, venda controlador, eu tenho aqui uma associação direta com essa classe. Vejam, essa classe, item de venda detalhe, eu criei usando o padrão invenção pura. Mas essa invenção pura violou um outro padrão que é a indireção. E ao mesmo tempo violou a variação protegida. Né? Variação protegida, como a gente comentou anteriormente, a gente tem que se proteger de variações. Esse é um conselho. Então, eu não estou adotando esses dois. Eu adotei um padrão que é a invenção pura para criar essa especificação de item de venda detalhe, né? Adotei esse padrão invenção pura, mas ao mesmo tempo eu violei outros padrões. Então vejam, venda controlador tem uma ligação direta com item de venda detalhe. Ou seja, não existe uma indireção, não existe uma proteção das variações. Mas ao mesmo tempo existe a invenção pura que eu criei usando esse padrão. Né? Então, qual os benefícios e quais são as desvantagens de se adotar um padrão em relação ao outro? Então, isso a gente tem que analisar. Nesse caso aqui, eu criei uma dependência forte de um de outro. Então, os dois têm que sempre trabalhar juntos. Se um mudar, vai afetar o outro. Ok? Então, esse é um exemplo de métodos, de responsabilidades, né, que não seguem um dos padrões que é a indireção e a variação protegida. Outra coisa que ela não segue é o acoplamento, né? O acoplamento ficou forte, ficou alto, né? Então, outro padrão que eu acabei violando. Quando eu tenho classes concretas associadas, o acoplamento é alto, ou ele é maior do que se eu tivesse uma classe associada a uma interface ou uma classe abstrata. É isso.